Amados, abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 19. Atos, capítulo 26, a partir do versículo 19. Nós estamos dando sequência ao pensamento que começamos, as reflexões que começamos no domingo passado. Domingo passado nós começamos a refletir sobre as questões atinentes à linguagem de amor de Deus. Essa é a ideia da série. Mas quando nós olhamos a fala e os ensinos de Jesus em João, no capítulo 14, a partir do versículo 21 até o versículo 31, quando ele encerra dizendo exatamente que ele quer mostrar ao mundo, que o mundo reconheça que ele ama o Pai, exatamente porque ele segue os mandamentos do Pai. Lá, ali no versículo 21, nós vemos quando Jesus diz que aquele que obedece, que tem os mandamentos dele e obedece, esse é que o ama. E aquele que ama por obedecer, obedece por amor, o Pai vai fazer morada, vai amar, o Filho vai amar, e ambos farão morada, se manifestarão na vida daquele que obedece, na vida daquele que ama. E aí nós, então, entendemos pelos vários textos bíblicos que apresentamos aqui, que a religiosidade ela é um empecilho a essa obediência genuína do cristão a Deus, do ser humano a Deus. O ser humano ele tem uma necessidade de Deus. Em todos os ambientes históricos e de países, você vai observar o ser humano com uma necessidade de Deus. Tudo aquilo que o ser humano cria para substituir Deus na sua vida, demonstra a sua necessidade de Deus. Ele tem um espaço, uma necessidade no seu ser, que só pode ser preenchido por Deus. E aí o ser humano cria uma ideia de Deus, ou uma ideia de não Deus, uma ideia negativa sobre Deus, para preencher esse espaço que é só Deus pode preencher. A satisfação só vai acontecer quando Deus estiver reinando na vida da pessoa. Então a religiosidade é um problema, a obediência. Mas quando o ser humano obedece a Deus, quanto mais obediência, menos religiosidade. A obediência é a maneira como você triunfa sobre a religiosidade. E então nós vamos, a partir desse ponto, observar um homem que foi ritualisticamente, profundamente religioso no seu proceder, no seu zelo pela lei, obrigado, irmão, mas que ao ter um encontro pessoal e transformador com Jesus, ele abandona a religiosidade e vive literalmente a vida de Cristo em si. Vive o chamado de Deus, ele vive para cumprir a missão e no seu tempo ele completou a missão que Jesus entregou nas suas mãos. Nosso tempo é este e agora é a nossa vez. É por isso que o livro de Atos, ele não se encerra, não encerra a história da igreja. A história da igreja continua, a igreja continua fazendo a história de proclamação do Evangelho. Então, Paulo, diante de Agripa, do rei Agripa, ele fazendo a sua defesa, a partir do versículo 19, ele diz: pelo que eu, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é,
que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Que Deus aplique a palavra em nossos corações. Amém? Deus bendito, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor traz para a nossa reflexão nesta noite, palavra que o Senhor já esteve ministrando ao nosso coração, ao meu coração, e como, meu Pai amado, somos constrangidos pelo exemplo deste homem que fora perseguidor, mas que o Senhor o chamou, o transformou e se tornou o principal perseguido da sua época por defender o Evangelho, por anunciar a salvação em Cristo Jesus. Como seu exemplo nos constrange em nosso tempo a tomar, ó Deus, a decisão por obediência amorosa e fazer a obra do Senhor com toda a intrepidez, com coragem, sem temor, porque, como o Senhor mesmo diz, estará conosco até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos porque temos esta oportunidade de refletir nas Tuas Escrituras. Fala conosco, Pai, continua falando conosco, porque até aqui o Senhor tem tocado em nós, quanto às necessidades de obediência para completar a missão. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a entender o recado do Senhor para nós, que não seja apenas a voz do pastor que ecoe nesse templo, neste lugar de adoração, mas a voz do Teu Espírito fale especificamente a cada coração, segundo a necessidade de cada um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tem um teólogo e escritor chamado A.W. Tozer. Ele fez uma advertência muito séria no seu tempo, e isso ecoa em todos os tempos. Ele diz o seguinte: para evitar o erro da salvação pelas obras, nós caímos no erro oposto, da salvação sem obediência. Ou seja, na reflexão desse teólogo, em um tempo em que muitos defenderam a salvação pelas obras, e a reforma diz, não é pelas obras, é pela graça de Deus, é pela fé em Cristo Jesus. De uns tempos para cá, caímos num outro erro, uma salvação sem obediência. Alguns colegas, de vez em quando, mencionam os 3 S's, não é? É o crente 3S, o discípulo 3S, salvo, sentado e satisfeito, e nada mais opera na sua vida, não há obediência. E esse é um erro dentro do padrão que a Bíblia nos chama para obedecer. A submissão, sem dúvida, ela é uma evidência da presença do Espírito Santo. Uma pessoa insubmissa, ela demonstra que o Espírito Santo não comanda a vida dela, porque a insubmissão é uma espécie de rebeldia. Se nós fôssemos catalogar em seções, a insubmissão é uma seção da rebeldia, ou seja, quem está em insubmissão está em rebeldia, e isso é muito perigoso, porque Deus não se agrada de rebeldes e nem de insubmissos. É por menos Deus tirou nações da sua presença, mas quando o Espírito Santo comanda a nossa vida, nós temos a tendência de nos submeter a Deus, aos seus propósitos, à sua palavra e àqueles que Ele institui sobre nossa vida. Nós vamos poder observar que a submissão, ela é uma prova de obediência a Deus, porque a submissão revela o nosso caráter de transformado pelo Senhor. Nossa maldade, irmãos, nos afastou de Deus, afastou toda a raça humana de Deus e nos privou do conhecimento da sua glória. Isaías, usado por Deus, mandado por Deus, ele fala ao seu povo, lá no capítulo 59, versículo 2, dizendo que as maldades, as iniquidades da nação, do ser humano, bloqueiam o ser humano em relação a Deus, fazem separação entre o homem e Deus. As iniquidades, a maldade, o pecado do ser humano mantém o ser humano afastado de Deus, e por isso, sem Deus,
os homens estão perdidos aqui em Teresina, no nosso bairro, no seu bairro, estão perdidos no Maranhão, principalmente em Timon, estou brincando, em todo o Maranhão, em todo lugar, onde há um ser humano sem Deus, ele está perdido. É como Jesus diz assim, olha, são como ovelhas sem pastor, eles estão indo para vários lugares, mas eles não sabem o caminho, eles não sabem a verdade de Deus. E quando nós vimos o desafio de alcançar o mundo e completar a missão, imagine 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram sobre Jesus Cristo. Mostrou aí uma quantidade extraordinária de pessoas que nunca toparam com um cristão, que nunca tiveram uma conversa com um cristão. Então, nós temos desafios gigantescos. O mundo está distante de Deus e, muitas vezes, alguém bem perto de nós está distante de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 3 de Romanos, versículo 23, ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam essa comunhão, desfiguraram-se. O pecado desfigura o ser humano, porque o ser humano termina praticando aquilo que não agrada a Deus. Ainda assim, meus irmãos, Deus, Ele não desistiu de nós. Ele não desiste do ser humano. Enquanto você está vivo, você tem oportunidades de ter um encontro pessoal e transformador com Deus. Ele nos quer perto dEle. Salmo 101, versículo 6, diz assim, os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com a integridade me servirá. Por isso, Ele mesmo se aproximou, fazendo-se um de nós. João capítulo 1, você lê os primeiros 14 versículos e você vai perceber que o verbo, Jesus, estava com Deus e Ele se fez carne e habitou entre nós. Há um tópico missiológico que nós chamamos de Missio Dei, quando eu digo nós, os missiólogos, os teólogos da missão. Missio Dei, do latim, significa missão de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, Ele é o primeiro missionário. Ele foi o primeiro missionário. Mais do que eu, do que você, do que qualquer igreja, do que evangelista, Deus quer ver as pessoas no mundo todo salvas. Quer que todas as pessoas tenham um encontro com Jesus. Ele foi quem enviou Jesus. Não é verdade? Deus, o Pai, foi quem enviou Jesus. Então, o primeiro que deseja ver o ser humano restaurado, salvo, em harmonia com Ele, é o próprio Deus. Ele deu o primeiro passo em direção a você e em direção a mim. Para cumprir essa missão, vale ressaltar sua obediência, a obediência de Jesus ao Pai. Nós conversamos sobre isso no domingo passado. Ele obedeceu ao Pai. Várias vezes na vida de Jesus, ele mostra que veio cumprir uma missão. Ele tinha um propósito. O mesmo jovem da idade dele, ele naqueles 12 anos, ele dizia que ele veio tratar dos negócios do Pai. Está registrado lá em Lucas, no capítulo 2, 49. Em João 14, 31, a Bíblia nos diz assim, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Olha, a prova de amor, a obediência aos mandamentos, aos ensinos do Pai, aquilo que o Pai disse para fazer. Em suas últimas palavras na cruz, Jesus diz, tetelestai, está consumado. O que está consumado? Esse termo, irmãos, tetelestai, ele foi encontrado em manuscritos antigos da época de Jesus e em recibos, em promissórias, em que estava escrito lá, tetelestai, ou seja, está pago. A dívida está paga. É isso que Jesus está dizendo na cruz, as suas últimas palavras. A dívida contra Deus foi paga. Estou pagando aqui na cruz. Agora o ser humano tem a liberdade de, por meio do Filho, chegar até o Pai. Como refletimos no domingo passado, obediência aos ensinos de Jesus
aos mandamentos de Deus demonstra amor a Deus. E por obedecer por amor, tanto o pai quanto o filho, eles vão se manifestar ao fiel obediente. Olhando para o exemplo de Jesus, podemos perceber que obediência e missão estão entrelaçados. Obediência e missão estão entrelaçados. Elas se complementam. A missão só pode ser completada mediante a obediência. Amém? E é obedecendo que mostramos que amamos a Deus. Tá, então prosseguimos. Nos últimos dias de sua vida terrena, Jesus resolutamente voltou a Jerusalém, onde sabia que seria morto. Ele poderia ter dito que a missão fundamental do tempo de Cristo na terra foi para cumprir o plano de salvar o perdido. A missão fundamental de Jesus. Agora, ele foi obediente ao Pai e cumpriu plenamente a sua missão. Cumprida a sua missão, ele confiou também a quem? A nós, aqueles que o seguem, o servem como discípulos. Ele confiou a nós essa missão. É por isso que a nossa divisa da campanha é ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ide, fazei discípulos de todas as nações, não é? E aí não encerra só em fazer o discípulo convertido. Ele diz que tem que batizar e tem que ensinar. Ensinar o quê? A obedecer. A obediência é, sem dúvida, a condição fundamental para que nós cumpramos a missão do Senhor. O pastor João Marcos, na sua defesa, ele cita o Hudson Taylor, o missionário Hudson Taylor, que foi o pioneiro na China, né? E ele cita uma frase desse missionário quando ele diz: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Desta forma, a desobediência à grande comissão nos põe em riscos de perdermos o privilégio de vivermos a eternidade com Deus. Porque a desobediência, muitas vezes, mostra que ainda não temos a salvação em nós mesmos. Porque a presença do Espírito Santo em nós, necessariamente nos impulsionará a obedecer. Nosso tema, então, desta noite é obediência e missão. Vamos refletir sobre obediência e missão, baseado em Atos 26, 19 a 23, associado a outros textos bíblicos. Vamos apresentar 4 verdades sobre essa relação obediência e missão. Então, a primeira verdade é que a obediência está conectada à missão. A obediência está conectada à missão. Não há obediência no vazio, no vácuo. Eu estou obedecendo, tá? E está fazendo o que para obedecer? Qual é a sua atividade, a sua ação, as suas atitudes de obediência? O versículo 19, você percebe que Paulo, ele diz claramente, ele diz: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O que essa visão celestial trouxe para Paulo? Trouxe a Paulo uma missão. Você olha, a gente viu os versículos anteriores no encontro passado. A missão que Jesus entrega na mão de Paulo. Ele está aqui, irmãos, caminhando para seus últimos anos de vida na terra. E ele diz assim: eu não fui desobediente a essa missão, essa visão celestial. Isso que Jesus entregou nas minhas mãos, tudo foi mudado na minha vida por aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Vencida a religiosidade pelo compromisso da obediência gerada no coração, o que se segue na vida de Paulo é a prática em obediência. Uma coisa é você ter um sentimento de obediência, é você saber que precisa obedecer. Outra coisa é a prática disto. É obedecer de fato, eu obedecer de fato, não só ter a compreensão que precisa obedecer.
eu não fui desobediente à visão celestial, demonstra que a autorrevelação de Jesus virou a chave na missão de Paulo. A missão de Paulo. Bom, então você deve lembrar que até o momento, capítulo 9 de Atos, quando Paulo está indo em busca de cristãos para aprisioná-lo, até aquele momento, qual era a missão de Paulo? Perseguir Jesus, perseguir a igreja, prender, dar o seu voto na morte de cristãos. Essa era a missão dele. Ele estava caçando os cristãos em nome de uma religiosidade que ele diz mesmo, eu achava que estava agradando a Deus. Mas ele tem um encontro com Jesus Cristo. Depois desse encontro, ele se torna um fervoroso e incansável pregador do Evangelho de Jesus Cristo, representando-o por todo o Império Romano, anunciando que Jesus é o Cristo de Deus. Então, você vai observando essa virada de chave na mente, no coração e no procedimento do apóstolo Paulo. Ele vence a religiosidade dele pela obediência e prossegue na prática dessa obediência em missão, conectada com a missão que Jesus lhe deu. Ele passou, irmãos, você pode ver aí no próprio capítulo 9, que ele passou 3 dias sem ver, cego, sem comer e sem beber, então em jejum, conforme Atos 9, versículo 11. Nesse momento, ele estava o quê? Orando. Ele estava conversando com Deus, conversando com Jesus, e Jesus conversando com ele. Ele queria entender, e quando ele sai daquele momento, 3 dias em jejum, orando, sem ver nada, ele então recebe o discípulo Ananias, que impõe sobre ele as suas mãos, e disse, olha, Jesus mandou aqui para você recuperar a visão, e aí fala da missão. O que vai acontecer a partir dali, irmãos, é que Paulo, o texto, Lucas é bem, digamos assim, bem rápido na narrativa dos acontecimentos a partir dali, que ele diz assim, e Paulo se levantou, e ele comeu e bebeu, e foi fortalecido, e ficou uns dias com os discípulos. E logo no versículo seguinte diz, e logo ele começa a pregar em Damasco. Você compreende que essa obediência, ela imediatamente leva o apóstolo a pregar o Evangelho. Em poucos dias, ele não tem, irmãos, um tempo de pensar o que os judeus vão pensar sobre mim, o que meus amigos importantes vão pensar sobre mim. Agora eu vou ter que falar de Jesus. Ele simplesmente vira a chave da missão na sua cabeça e obedece. Sua obediência está conectada àquilo que ele recebeu de Jesus para fazer, para falar e para ser. Primeiro ser, depois anunciar. E ele diz, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Está no versículo 20 do capítulo 9. Então, precisamos entender que a obediência não acontece no vazio. A obediência, ela é impulsionada por um propósito revelado pelo Senhor. É a missão que Deus coloca nas nossas mãos. Um propósito que se constitui em uma missão pessoal. Qual é a sua missão pessoal? O que Deus falou pessoalmente para você através das suas escrituras. Isso se chama um valor compreendido individual, ou seja, é uma nova mentalidade. O que Paulo começa a trabalhar ou agir, a forma como ele passa a agir a partir dali, é a prática de uma nova mentalidade, né? E essa nova mentalidade, ela independe dos demais que estão ao seu redor. O fiel, ele obedece, independente de quem está ao seu redor em desobediência. O foco e o elo de obediência é no Cristo que dá a missão, independente de quem esteja ali por desobedecer. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte, se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho.
Imagine nós na pele do apóstolo Paulo, né? Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós não pregarmos o evangelho, nós seremos repreendidos por Cristo, como nós vimos o exemplo da igreja de Éfeso, vimos no domingo passado. Uma repreensão severa da parte de Jesus, mas ao mesmo tempo amorosa, e a igreja parece não ter voltado ao seu primeiro amor. Em Atos 20, versículo 24, Paulo está na sua conversa com a liderança da igreja de Éfeso, e ele diz ali no versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. E ele diz assim, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, que reposicionamento de vida, que ressignificação de vida e de missão. O perseguidor agora ele diz, olha, a minha vida não é preciosa, eu não considero a minha vida preciosa se eu não cumprir a missão que Deus colocou em minhas mãos. Se eu não for fiel à missão, se eu não obedecer à missão, cumprir o ministério que Deus me deu. Irmãos, a grande comissão, ela não é para ser a grande omissão. Tem sido a grande comissão para muitos de nós. Em alguns momentos da minha vida foi a grande omissão. A gente se omite de fazer. E fazer a grande comissão não é aqui, na plataforma. Fazer a grande comissão é onde você está, por onde você anda. É no contato com aquelas pessoas que estão ao seu redor, que não têm Cristo. Se missão dada é missão cumprida, onde estão os nossos discípulos de Jesus, aqueles que nós alcançamos? Se a nossa missão, a missão que Cristo nos dá é fazer discípulos, onde estão nossos discípulos? Paulo fez a parte dele, irmãos. A missão agora está em nossas mãos. Vamos completar a missão com obediência diária ao mandado do Mestre. Fazei discípulos. Vamos completar essa missão. Os missionários podem trabalhar lá na Ásia e alcançar todo aquele continente, lá no Oriente Médio. Mas se o seu vizinho não for alcançado, a missão não foi completada. Se o seu amigo, seu parente, que não é cristão, que não tem Cristo na sua vida, não for alcançado, a missão não é completada. Então, nós estamos nessa caminhada também. Nossa responsabilidade é alcançar esses que estão ao nosso redor. Amém? Então, a primeira verdade é que a obediência está conectada com a missão. A segunda verdade é que a obediência gera diligência na missão. A obediência gera diligência na missão. Bom, vamos entender o que é isso. Diligência significa prontidão, aplicação, pressa em executar algo, né? Olha, você dá um mandado para o seu filho fica lá, não, meu filho é para hoje, se fosse daqui a 2 dias, não teria lhe dado essa ordem. Diligente, meu irmão, bora lá, levanta, vai comprar esse negócio aí, estou precisando agora, vai comprar um tempero. Então, às vezes, eu digo isso porque às vezes eu passei por essas situações, né? E às vezes, manda fulano, eu digo, olha, eu sei quantos filhos eu tenho, por isso quando eu digo, vai Carlos José, é você que eu estou mandando. Imagine, irmãos, que Deus nos manda cumprir a missão, nos dá nessa ordem, para todos nós, para cada um de nós. E se nós estarmos pensando o tempo todo, se nós ficarmos imaginando que o responsável por esse cumprimento dessa missão são os missionários, são os evangelistas, são os pastores, e Deus olha para você e diz, eu mandei você também. Vai, cumpre a missão, completa a missão. Todos nós temos essa obediência, aliás, temos essa incumbência e precisamos manifestar a obediência. Veja que no versículo 20, a parte A, o apóstolo Paulo, ele, nesse seu testemunho precioso, ele vai dizer, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios.
É interessante isso porque Paulo é muito diligente, ele é muito rápido para fazer a vontade de Deus, para obedecer o chamado dele. Eu lembro-me que assistindo ou participando de um culto de uma outra denominação, a um culto ao ar livre, e então alguém se converteu e quando o pregador foi conversar com ele, disse assim, agora, muito bem, agora você vai saudar, e disse como era a saudação da religião, da denominação, e disse, a partir de hoje você já pode pregar o evangelho, vá pregar o evangelho para outra pessoa. Você está entendendo? E aí, essa religião é quem tem mais adeptos em todo o Brasil, mais de 2 milhões. Agora, a questão é, quantos seguidores nós vamos conseguir. A questão é se estamos obedecendo ou não. Porque quando obedecemos, Deus que faz a obra vai operar na vida das pessoas e vai transformá-las e vai dar o encaminhamento que elas precisam ter. Veja, 2 Coríntios, no capítulo 11, já queria logo era terminar, mas vamos seguir o ponto 2, né? Qual é a segunda verdade, irmãos? A obediência gera diligência. Muito bem. Então, conhecida a missão, é imperativo obedecê-la imediatamente. Imediatamente. Paulo não vai a Jerusalém fazer um curso de como pregar o evangelho aos gentios. Não. Ele vai lá pregar. Ele vai lá anunciar. E a primeira vez que ele vai lá, ele vai levando ajuda também. E ele não vai consultar os apóstolos. Ei, como é que eu vou ser discípulo? Como é ser discípulo? Eu não sei. Não. Paulo automaticamente, ao ter um encontro com Jesus, ele começa orando. Olha que coisa extraordinária. Ele começa orando, falando com Deus, falando com Jesus. Quando ele sai da oração, ele está pronto para pregar o evangelho, e ele começa em Damasco, é onde ele está, é a cidade onde ele está. A diligência em fazer a missão, em fazer aquilo que ele foi mandado. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, assim como a maioria de nós. Sua vida foi ressignificada. Agora, Cristo e a missão que lhe foi dada são sua razão de ser. Ele não existe para mais outra coisa, a não ser fazer aquilo que Jesus disse para ele fazer. Está exposto em suas cartas, não é? Ele começa a testemunhar de Jesus e a anunciar a salvação por Jesus, onde ele está, em Damasco, Atos 9, 20. Agora, observe que algo foi tão transformador na vida do apóstolo Paulo, que é isso que faz dele diligente na pregação do Evangelho. Gálatas 2:20, vou ler a versão NVI, ele diz assim, olha, fui crucificado com Cristo. Estou lá na cruz, fui crucificado lá com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você percebe que o apóstolo Paulo nos ensina que uma vida religiosa ela não é produtiva no reino de Deus. É por isso que ele diz, já não vivo eu. Quem vive é Cristo em mim. Eu vivo a vida de Cristo em mim. A diligente obra de Deus, ela se processa no coração de Paulo, e Paulo então prossegue. Quando ele escreve a Timóteo, seu filho na fé, a sua última carta, enquanto vivo, ele diz, prega a palavra, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. É diligente, é urgente. Você, nós precisamos fazer isso de forma diligente. Irmãos, a obediência, sem dúvida, ela está conectada à missão, mas também a obediência, ela gera diligência na missão.
É por isso que, quando nós obedecemos, nós fazemos logo o que Deus quer que façamos, e porque nós obedecemos, nós demonstramos que amamos a Deus, e Ele então se manifestará a nós, e nós vamos conhecendo ainda mais. Então, vamos ser diligentes, irmãos. Às vezes nós temos ouvido por tanto tempo essas mesmas coisas, esses mesmos desafios de Deus, e a gente até diz assim, que palavra, não esta que o sermão do pastor Carlos, mas que palavra, tocou meu coração, falou comigo, mas a gente não sai do lugar. A gente não, imediatamente na segunda, na terça, a gente não procura alguém que não conhece a Cristo e começa a falar de Cristo. Olha, estou orando por você, intencionalmente. Nós precisamos fazer isso intencionalmente, não precisa de cargo, você não precisa fazer curso teológico, não precisa fazer nem a escola de líderes para fazer isso, mas é bom fazer a escola de líderes, entendeu? Você só precisa ser crente, discípulo de Jesus. É como disse Ben Wong, eu assisti uma palestra com ele, é um missionário no Oriente Médio, e ele diz assim, se você andar 1 metro, você já pode conduzir alguém a andar esse metro que você andou. Enquanto você conduz esse alguém aqui, você avança, e você conduz esse alguém a avançar com você. Irmãos, sejamos obedientes e diligentes no cumprimento da missão. Que Deus nos abençoe nisso também. Em nome de Jesus. Então, a primeira verdade é o quê? A obediência está conectada à missão. A segunda verdade é que a obediência, ela gera diligência na missão. A terceira verdade é que em obediência enfrentamos obstáculos na missão. Em obediência enfrentamos obstáculos na missão. Você já ouviu, ninguém quase ouviu, essa narrativa de que quando você crê em Jesus, você para de sofrer. Quando você crê em Jesus, você começa a sofrer. Eu vou fazer a pregação, a antítese, né? Venha para Jesus e comece a sofrer. Minha esposa está fazendo ali uma expressão de que é isso? Aí, como eu digo na classe de maturidade, assim começam as heresias, né? Mas veja bem, andar com Jesus não diz que não sofreremos nesta terra. Não há nada na Bíblia que diga isso. Não há. Porque o próprio Cristo sofreu, os discípulos sofreram, e de lá para cá todos, como diz ele a Timóteo, aqueles que querem viver devotamente a Deus, vão enfrentar perseguições, vão ter sofrimentos. Sofrimento faz parte da caminhada cristã. Versículo 21, Paulo, ele nomeia a razão por que está sendo preso. Ele diz, por causa disto, da missão, ele diz, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentaram matar-me. Irmãos, quando você lê a partir do versículo 20, do capítulo 22 de Atos, até o 28, e você vê a raiva, a ira, a maneira como os judeus tratam Paulo, a gente fica assim, meu Deus, esse povo que diz conhecer a vontade de Deus e a lei de Deus, eles têm esse sentimento com uma raiva tão profunda, que maquinam matar o apóstolo Paulo. As justificativas não são bíblicas, mas Paulo diz, eles me prenderam, tentaram me matar, armaram, e se não fosse o seu sobrinho ter delatado o plano de morte, ele teria sido morto pelos judeus. Mas é claro, tudo aí está o projeto de Deus. Perseguições e incompreensões, isso está no caminho dos discípulos de Jesus, nosso também. Toda vez que nós assumimos ser fiel e obediente a Deus, vai surgir perseguição. Perseguição de fora, perseguição dentro da igreja, perseguição no seu trabalho. Mas nós não podemos confundir que a perseguição que engrandece o nome de Deus é quando somos perseguidos por causa do nome de Jesus. Paulo enfrentou não só obstáculos referentes à inveja e ao ciúme dos judeus,
mas também entre os gentios. Segundo Coríntios, no capítulo 11, de 24 a 28, vou ler na NVI, nós temos um resumo dos sofrimentos, dos obstáculos do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Levou uma surra com vara, 3 vezes. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Esse é o mais perigoso, né? Perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Não foi assistindo TV ou série, né? Fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Você está vendo o que um homem que decide obedecer a Deus, ele enfrentou naquela época? E quando nós pensamos assim, olha, a vida está difícil, Senhor, quando que os humilhados serão exaltados? Essa semana eu vi alguém dizendo, isso aí não está na Bíblia, né? Quando que os humilhados serão exaltados? Não é assim que está escrito na Bíblia. Mas muitas vezes nós estamos comendo do bom e do melhor, nós estamos vestindo bem, nós temos um veículo, ou temos condição de pagar um Uber, ou uma bicicleta, um velocípede, alguma coisa, a gente se locomove, não é? Então, o que nós sofremos nem se compara com aquilo que os nossos irmãos no primeiro século sofreram para que nós tivéssemos hoje o privilégio de conhecer a Jesus. E isso, a história vai mostrar que outros servos de Deus, ao longo da história, foram queimados em fogueira, foram colocados em panelas de óleo fervente, foram mortos de maneira muito cruéis, por causa do Evangelho verdadeiro. E o que nós estamos fazendo com esse Evangelho que chegou até nós? Como está a nossa obediência, irmãos? Nossos obstáculos nem se comparam àquilo que nossos irmãos do primeiro século e de outros momentos da história enfrentaram. Então vamos superar, irmãos, os nossos obstáculos e completar a missão a partir de onde estamos, fazendo os discípulos de Jesus. Jesus diz assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabe, Jesus orou por você. Jesus orou porque você ia passar por dificuldades, e Jesus orou por você em João 17, do versículo 14 ao versículo 20. Jesus conversando com o Pai, ele diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, mas sim que os livre do mal. E ele diz, eles não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Eu rogo não somente por estes, mas oro por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo assim, Josilene, eu orei por você, Jesus orou por você.
Irmã Mariana, Jesus orou por você há mais de 2000 anos atrás. Anne, Carol, Jesus orou por ti também. Jesus orou por todos nós, porque Ele diz, vocês não são do mundo. Por isso o mundo odeia vocês. E se o mundo não nos odeia, nós precisamos ficar preocupados. Porque se o mundo não odiar a igreja de Jesus, não odiar o discípulo de Jesus, está havendo aí uma harmonia. E se há harmonia entre treva e luz na vida de alguém, Deus já não está sendo glorificado na vida destes que assim estão. Como está a sua vida, irmãos? O seu enfrentamento aos obstáculos. Se você quer obedecer, você vai enfrentar obstáculos. Mas você conta com o seu campeão é Jesus. Ele venceu, para você vencer. E se você confia nele, você vai vencer também, para a glória do nome dele. Amém? Por fim, irmãos, nossa primeira verdade, a obediência, não é? E missão, diz que a obediência está conectada à missão. A segunda é que a obediência gera diligência na missão. E a terceira, em obediência, enfrentamos obstáculos na missão. E por fim, a nossa quarta verdade é que, por obediência, proclamamos a mensagem da missão. Nós só proclamaremos a mensagem da missão se tivermos a intenção de obedecer, se obedecermos essa missão, o que Ele nos manda fazer. Então, você observa que no versículo 20, parte B do texto que lemos, capítulo 26 de Atos, Paulo ele vai dizer qual é a mensagem da missão. Ele diz que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Versículo 22 e 23, ele vai mostrar que ele está sendo condenado, ou está sendo perseguido por causa daquilo que as Escrituras já falavam sobre Jesus. A mensagem dele é a mensagem que as Escrituras estão dizendo. E ele diz que ele está sendo perseguido porque Cristo ressuscitou como primícias, assim como todo que crer nele, um dia ressuscitará se a sua volta tivermos partido, tivermos morrido. Mas há uma questão, um núcleo dessa mensagem. O núcleo da mensagem da missão é: arrependam-se e convertam o seu coração a Deus. Arrependam-se e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não há outra maneira como você obedecer a Deus se primeiro você e eu não nos arrependermos, não confiarmos, não crermos, não desenvolvermos fé em Jesus. E é a partir daí, então, que nós podemos comunicar essa mensagem. A mensagem é o elemento propulsor da obediência à missão. Se você não tem mensagem, você não tem missão. Mas se você está em Cristo, você tem uma mensagem e você tem a missão. Então, quando eu não pratico, quando eu não obedeço, eu estou rejeitando a mensagem que o próprio Cristo nos deu. Temos uma mensagem real para transmitir ao mundo. Nós somos embaixadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Não missão sem mensagem, mas uma mensagem com uma missão com uma mensagem transformadora. A mensagem de arrependimento e fé, ela é propagada em toda a Bíblia. No Novo Testamento, quando João Batista começa a anunciar Jesus, Marcos, no capítulo 1, versículo 4, diz que João Batista chega pregando a mensagem de arrependimento. Tem que se arrepender, porque não está no caminho de Deus. Quando João Batista morre, Jesus começa o seu ministério, ele começa dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus, Marcos 1, versículo 15. O apóstolo Pedro, quando ele começa a pregar, cheio do Espírito Santo, a mensagem dele não é outra. Quando perguntam para ele como é que podem ser salvos, ele diz: arrependei-vos. Mais à frente, pregando aos judeus, ele diz no capítulo 3 de Atos, versículo 19,
O centro da mensagem é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os teus pecados, os vossos pecados. A igreja primitiva pregou essa mensagem. E essa é a mensagem que nós pregamos aqui nesta igreja. Porque um homem, um ser humano, que não se arrepende dos seus pecados e não confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e vive em obediência, ele está perdido, fora do propósito original de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo começa essa conversa com a igreja de Roma, dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, né? Pois não me envergonho do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, esse Evangelho que nós lemos aqui nessas Escrituras, é isso que transforma a nossa vida. Por obediência, irmãos, você que está conosco, proclamamos a mensagem da missão, e a mensagem da missão é essa: arrependam-se e convertam-se a Jesus de verdade, para que em obediência cumpramos a missão. Como é que está o seu nível de arrependimento diante de Deus? Como é que está a sua proclamação dessa mensagem? E como está a nossa vivência dessa mensagem, irmãos? Você que está conosco, precisamos aplicar isso na nossa vida. Concluindo nosso sermão desta noite, irmãos, obediência e missão. Que desafio, hein? Vencida a religiosidade, ou nós obedecemos ou não saímos do lugar. Quando não obedecemos, nós continuamos desenvolvendo uma religiosidade que se mascara de obediência. Não é aquilo que é o padrão para Deus. Completar a missão é o nosso desafio, mas precisamos obedecer para completar esta missão. Então nós vimos 4 verdades relativas à obediência e à missão. Vamos lembrar? A obediência está conectada à missão. A obediência gera diligência na missão. A obediência, em obediência enfrentaremos ou enfrentamos obstáculos na missão. Por obediência, proclamamos a mensagem da missão. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, que nós possamos, irmãos, obedecer. Você que está conosco, obedeça. A obediência é essencial para que você experimente o melhor de Deus na sua vida. Sem obediência estamos perdidos. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai misericordioso, nós te bendizemos porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor nos deu exemplo como um Deus missionário. O Senhor enviou o teu Filho para cumprir uma missão, e Ele foi obediente até a morte de cruz. Uma morte humilhante para um homem perfeito, sem pecado, sem erros. Uma morte humilhante para o Filho de Deus, mas uma morte que redimiu o homem, que deu vitória a nós, porque morrendo na cruz com Cristo, nós ressuscitamos também com Ele, e ressuscitamos para uma nova vida, para viver em novidade de vida, para, Senhor Deus, desfrutar do melhor do Senhor para nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é esse Deus poderoso que pode resgatar o mais triste pecador mais corrompido que existe no universo. Se ele crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, o Senhor perdoa e o Senhor restaura. Mediante arrependimento e fé, o ser humano tem acesso à graça do Senhor manifestada em Cristo Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Deus, porque o Senhor é esse Deus poderoso. Esse desafio de completarmos a missão, meu Pai, nós só o faremos por obediência, e obediência amorosa. Por isso, ó Deus, nos ajuda, nos ensina
ministra a cada dia o nosso coração, nos guia em obediência amorosa para a glória do Teu nome, meu Deus. Ó Pai, continua falando conosco, Pai, esta semana, nos ensinando, nos guiando àqueles que o Senhor quer salvar, para que nós possamos ministrar a mensagem salvadora, Pai. Opera para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Enquanto a igreja continua orando, eu quero rapidamente fazer um convite para você. Você que está conosco, que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não obedeceu essa ordem de Deus, porque Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 10, ele diz: se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor, crendo no coração, você será salvo, porque é com a boca que se confessa, mas essa realidade ela começa a acontecer no seu coração. Se você nesta noite, Deus falou ao seu coração, tem falado ao seu coração, e você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode fazê-lo agora, levantando uma de suas mãos, crendo no coração. Alguém quer fazer essa decisão nesta noite? Em nome de Jesus? Alguém talvez entre nós, ou você que vai assistir essa mensagem, talvez esteja um pouco distante de Deus, já conheceu a palavra, até experimentou a alegria de ser congregado em uma igreja, mas se afastou, e talvez você nesta noite quer reconciliar-se com o Senhor. Você pode fazer isso também, levantando uma de suas mãos e crendo no coração. Alguém quer fazer uma dessas duas decisões nesta noite? Em nome de Jesus, em obediência àquilo que Deus falou ao seu coração? Agora eu tenho um desafio para você que é a igreja de Jesus Cristo. Você ouviu a palavra, ouviu tudo desde o início do culto, como o Espírito Santo está falando ao nosso coração sobre a necessidade de sermos obedientes e completarmos a missão. E se você ouviu o Espírito Santo falando no seu coração, dê resposta para Ele nesta noite. Diga aí para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu estou há muito tempo na igreja, mas tem tanta coisa que eu não sei fazer, eu ainda não tomei iniciativa, eu não obedeci ainda isso. Me ajuda, eu quero obedecer. Há muitas necessidades que eu preciso em obediência suprir. Dê respostas para Deus, converse com Ele, faça um acordo, faça votos a Deus. Não é pecado fazer votos, mas é preciso cumprir, porque Deus não se agrada de votos de tolos. Votos de tolos é quando você faz um voto, depois esquece e não cumpre. Deus ama você, por isso que Jesus veio ao mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos constrange quando nós olhamos para o exemplo de Cristo e para o exemplo de outros homens nas Escrituras, homens tementes ao Senhor, que foram transformados e que até entregaram suas vidas para poder alcançar outras pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia e abençoe a todos nós aqui, com essa disposição de obedecer. Que esta semana, meu Deus, todos nós obedeçamos a ordem de fazer discípulos, que intencionalmente cada um dos crentes, só os crentes, os discípulos de Jesus verdadeiramente possam ir em busca daqueles que o Senhor quer salvar, e que possamos ter em nossos PGMs, ó Deus, uma frequência recorde, não só dos membros, mas de visitantes, de pessoas sendo tocadas pelo Senhor para a glória do Teu nome. Ajuda-nos e faz de nós discípulos, discipuladores para a glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dê uma olhada sempre aí no nosso boletim, veja as comunicações e vamos em frente, vamos participar da obra.